Os livros são criações que têm uma relação muito singular com o tempo, né? A gente tem livros que têm milênios, né? Alguns milênios e a gente lê ainda hoje, e a gente tem livros que são escritos hoje que recuperam histórias de muito tempo atrás. Dias depois da eleição do Donald Trump, no fim do ano passado, o historiador Timothy Snyder, que é um especialista nos anos 30 e 40, nazismo, stalinismo, regimes totalitários, ele fez um post no Facebook, um post emotivo reagindo à eleição do Trump, e esse post do Snyder no Facebook foi compartilhado milhares de vezes, e ele acabou optando por desenvolver as ideias lá daquele post, fazer um livro, que é esse livro que estamos lançando aqui pela Companhia das Letras no Brasil agora, sobre a tirania, 20 lições do século XX para o presente, e que é um livro de muita atualidade, não só pela experiência dos Estados Unidos, em que a gente acompanhou, tanto na campanha do Trump como nesses primeiros meses de governo, uma série de atos muito surpreendentes e perigosamente ligados a autoritarismo, né? Quer dizer, desde a expulsão de jornalista durante uma conferência de imprensa, ou a recusa em cumprimentar líderes de outras potências, quer dizer, um tipo de atuação que é muito assustador. E a gente também no Brasil, nos últimos anos, vem passando por o fortalecimento de discursos e lideranças autoritárias, quer dizer, discursos de volta à ditadura, o chamado para os militares, quer dizer, toda a conturbação política que a gente vive nos últimos anos pode significar uma oportunidade para repactuar o que é a democracia, e pode significar um verdadeiro risco à democracia. Então esse livro sobre a tirania tem um papel de intervenção no debate hoje muito importante, ao mesmo tempo procurando ter o resgate histórico, um certo distanciamento do que um livro deve ter, né? Quer dizer, não é uma reportagem do dia a dia. Então o livro tem esse distanciamento e ao mesmo tempo tem a proposição de fazer uma intervenção no debate atual, muito contemporâneo, do Brasil e do mundo, dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo, e inspirados por uma ideia que foi feita em Londres, por ocasião do lançamento do livro, a gente começou a conversar sobre transformar esses capítulos em cartazes que pudessem ser expostos para levar a discussão do livro, que é uma discussão, por um lado, íntima, porque você lê sozinho, levar para a rua ou publicizar essa discussão, que é o poder que os cartazes têm, quer dizer, colocar a discussão sobre a importância da democracia de maneira muito pública. E quando o livro chegou aqui, numa conversa entre os editores, a gente pensou em também fazer os cartazes, numa versão brasileira, talvez um trabalho de equipe, de um treinamento da equipe de arte da companhia. Mas conversando um pouco sobre o assunto e visitando a oficina tipográfica de São Paulo, que foi onde a gente se propôs a fazer o material, percebi que seria uma oportunidade de convidar os colaboradores da companhia para participar desse projeto. Primeiro porque 20 posters seriam uma interpretação de 20 pessoas, seria muito mais rico para o processo. E segundo que seria uma oportunidade de integrar esses colaboradores com a equipe da companhia. Então a gente partiu para a oficina de tipografia de São Paulo, que é coordenada pelo Cláudio Rocha e pelo Marcos Mello, e a gente partiu para esse desafio, que seria fazer 20 posters em um dia na oficina. Foi um dia inesquecível, acho que todo mundo super curtiu o processo, que é um processo bastante artesanal, um processo lento, que vai desde a escolha de cada letrinha, cada tipo, até depois a composição e a impressão. E aí a gente acabou pensando nessa exposição, que vai acontecer no Conjunto Nacional e depois na Livraria Cultura, em São Paulo. Uma parte interessante do processo, que foi a criação, né, dos posters, é que cada designer interpretou, leu o texto, interpretou e fez um pouco do seu sentimento político ali, uma expressão do resultado do pôster. Então, eu acho que interessante é que cada um pôde mostrar um pouco do que acredita, um pouco do que enxerga do momento atual que a gente vive. Tem um detalhe que eu nem tinha imaginado quando a proposta foi fazer todo esse processo na oficina tipográfica,
que é o quanto o ambiente de uma oficina tipográfica é político, porque ali é onde se faziam, produziam materiais, sejam eles para uma manifestação, sejam eles para expressar alguma vontade política. E parecia que tudo que estava no ar ali, o cheiro da oficina, as pessoas, o ambiente, tudo era político. Então parece que o projeto encaixou perfeitamente com a Oficina Tipográfica São Paulo.